Olá, estamos de volta com o nosso farol tricolor. Olha o detalhe, tem gente chamando de jogo maluco, tô fora dessa, hein? Bahia emplacou 3 jogadores na seleção Bola de Prata da ESPN, não é mesmo, Diego? É isso aí, um jogão de bola, jogo cheio de emoções. Mas vamos tocar nossa vinheta, falar um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho sobre o campeonato em geral. Vamos nessa. Pois é, estamos mais uma vez aqui no Farol Tricolor com mais um vídeo e pedimos de imediato a toda a nossa audiência, cada vez maior, que curta esse vídeo, que se inscreva no canal, que ative as notificações para a gente continuar crescendo nesse projeto, sempre com o apoio de vocês, amigos e amigas tricolores, sempre também comentando, compartilhando esses vídeos para crescermos cada vez mais, não é isso, pai? Verdade, verdade. Como sempre que posso, faço. Agradeço também ao número de inscritos, sempre crescente. Personifico em 2 figuras amigas, meu amigo Dante e o Arquimedes. Um abraço para vocês, muito obrigado. Também conheci o André Teixeira, que é advogado e também já fez a sua opção por acompanhar o Farol Tricolor, Diego. É isso aí. E de imediato a gente fala um pouquinho dessa repercussão do jogo contra o Coxa, ou, não, perdão, com o jogo contra o Goiás. Um jogo grande, um jogo importante, um jogo cheio de nuances, de alternativas, em que o Bahia se sagrou vencedor, saiu da zona e empurrou o Goiás para lá, né, pai? Verdade, verdade. Botou 3 logo no Bola de Prata. Não podia ser diferente. O Gilberto com aquele golaço. O Cauli com atuação soberba. E, claro, o artilheiro Everaldo, que fez 3 gols nessa partida e podia ter feito até mais. Uma boa partida. Eu queria só fazer uma observação, Diego. Eu não curto essa de jogo maluco. Dá um ar de menosprezo, uma pinta de menosprezo, não por quem colocou. Algumas pessoas colocaram isso, eu tenho certeza que a intenção não foi essa. Mas o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, no Maracanã, Copa do Mundo, ninguém disse que o jogo foi maluco. A Alemanha estava muito bem, o Brasil foi péssimo e tudo mais, PPP, outros times perdem, nosso próprio time já perdeu, outros perdem, às vezes, por um placar mais dilatado, não é jogo maluco. Agora, quando a gente ganha de virada, eu digo sempre, se é o time do Jorge Jesus, o Flamengo do Jorge Jesus, que vai lá e dá uma virada nessa, e já sabe, como eu disse para você, não foi meu amigo Hermes, para alguns amigos também, outros, para alguns familiares nossos, se é o time do Jorge Jesus, era aquele negócio do time superior, que não se entrega, se impõe com uma virada sensacional, gol fantástico, o artilheiro que faz 3 gols numa partida, do Campeonato Brasileiro, menos, não é? Menos desse negócio de jogo maluco. Não é nada de jogo maluco, o jogo é emocionante, jogo aberto, quer dizer, imagine, então o jogo racional é 0-0, 1-1, aqui para nós. São expressões que surgem, tenho certeza que quem usou essa expressão, espero, não é? Não teve nenhuma intenção de menosprezo, mas não tem nada a ver. Para mim, não foi nada de jogo maluco e é uma expressão que eu não abraço, acho inadequada, descabida, com todo respeito. Pois é, e corroborando esse seu pensamento, tem uma imagem aqui que eu separei, que é a imagem do pessoal lá do Facebook, numa página muito seguida, que é muito divertida, né? Dos Cenas Lamentáveis, e eles falando assim, quem não gosta disso não gosta de futebol. Falando exatamente do 6-4, a partida com o maior número de gols nos últimos 15 anos no Brasileirão, né? 2 viradas, 6 gols em 45 minutos, gol do meio de campo, hat-trick, né, os 3 gols, né, expressão Isso. inglesa, no atacante que vinha de jejum de 7 jogos. Aí ele fala no final, né, que eles são debochados e tudo. Ele fala: quem problematiza algo nessa partida é apenas chato. Que jogo maravilhoso, assim eles dizem, contrapondo essa questão do jogo maluco e chamando o jogo de maravilhoso. Realmente foi um jogo, um teste para cardíaco. E ainda bem que estamos todos aqui, principalmente com o esquadrão vencedor, fora do Z4 e empurrando
o Goiás para lá. Vamos dar uma olhada na tabela, pai? Falando nisso, falando de Olha, Z4 e fuga do Z4. Tá aí a tabela, a primeira parte dela. Infelizmente ainda não estamos lá. Quem sabe até o final do campeonato a gente consegue um espaço por aí, nem que seja nessa partezinha final. Mas tá aí o Botafogo, mais líder do que nunca, venceu o clássico contra o Fluminense, abriu novamente 9 pontos, chegou a estar a 7, né? E foi beneficiado isso. com duas derrotas importantes, né, de rivais ali. O Grêmio e o Palmeiras perderam clássicos, lamentavelmente o Palmeiras perdeu para o Santos, resultado que complicou um pouco a situação do Bahia, que poderia ter conseguido mais uma posição e não aconteceu isso por causa desse triunfo do Santos sobre o Palmeiras, inclusive de virada. E o Grêmio fez um jogo também, um jogo grande contra o Inter, né, um Grenal, que o Inter acabou vencendo por 3-2, pai. Então, nessa primeira parte da tabela aí tem algum destaque? Não, o destaque é a disparada do Botafogo. Surpreendentemente, e antes desse campeonato brasileiro, ninguém diria que o Botafogo ficaria, talvez, como garantido na Libertadores. O Botafogo é líder disparado com um grande detalhe, um fato raríssimo. Aí não é coisa de maluco, mas, como quiseram dizer do jogo do Bahia, com um treinador que foi demitido com um time líder com folga em relação à concorrência. Mas é verdade que o Laje não vinha bem, o time não vinha bem com o Laje, e aí tem que mudar. Diferente do que aconteceu com o Bahia. Estava na cara de que o Renato Paiva não vinha bem, que o time também não vinha bem, muito por causa do Renato Paiva, inclusive por contratações e indicações erradas dele, e o tricolor insistiu que não muda, que não muda. Agora, parece que a situação que já foi tão favorável para treinadores portugueses começa a ficar ruim, a começar a iniciar, só para não ser redundante, pelo próprio treinador do Palmeiras, que já não tem aquela unanimidade. Mas falemos do nosso Bahia. Pois é, vamos deixar essa parte da tabela um pouquinho para trás para a gente chegar mais perto da nossa realidade aqui. Vamos agora ver a segunda metade da tabela, metade que é ali inaugurada pelo Cuiabá. Cuiabá que vem de triunfo depois de muitas partidas sem vencer, né? Mas eu considero que daí para baixo tá todo mundo na briga. Pode olhar ali que da zona de rebaixamento, que agora o primeiro time da zona, o 17º colocado é o Vasco, para o Cuiabá são 5 pontos e ainda faltam 12 rodadas para o final do Isso, campeonato, né? A gente tem ali a isso. situação do Bahia, o Bahia está agora em 16º, venceu o Goiás e jogou, como eu disse, o de Esmeraldino lá para a zona de rebaixamento. O Bahia está com 7 triunfos, 7 empates, 12 derrotas, 34 gols marcados, 38 sofridos, menos 4 de saldo, né? E vem para uma sequência agora. Esse é um detalhe muito importante da tabela do Bahia. O Bahia falta jogar 12 jogos, mas são Isso, 7 em casa e 5 fora de casa. Ou seja, o Bahia só perfeito. vai igualar o número de jogos em casa e fora de casa depois que enfrentar Internacional e Fortaleza aqui em Salvador. Pai, esse é um detalhe importante. Importantíssimo, importantíssimo. E com outro detalhe que a gente vem chamando, né, Diego? Já há algum tempo, quando as pessoas, alguns, não estavam atentos, a gente dizia: olha, que vem as folgas das datas FIFA. E isso pode, sem dúvida alguma, se reverter em benefício para muitas equipes. Por exemplo, o Bahia, que mudou de treinador um pouco antes da primeira data FIFA. O Rogério Ceni assumindo o comando técnico do tricolor de aço aqui de nossa terra. Então, é verdade, vem de um bom resultado, mesmo num jogo difícil, sempre contra o Goiás, notadamente lá na Serrinha. Ainda não é tudo que a gente queria, mas já é alguma coisa do que a gente pretendia. Jogo difícil contra o Internacional, que vem com seríssimos desfalques enfrentar o Bahia. Mas ainda assim é importante que esses dias de treinamento sirvam de aprimoramento, notadamente para a marcação. Tomar 4 gols do Goiás, mesmo tendo feito 6, liga o sinal de alerta para a marcação,
para o posicionamento e, acima de tudo, para a determinação da defesa. Isso é fundamental. Rogério Ceni, que foi goleiro, bem conhece desse espaço de campo, viu, Diego? É verdade. É verdade. E a gente tem realmente mais um tempo bom de ajuste, né? O Bahia só volta a Uhum. jogar na próxima quarta-feira. Estamos gravando aqui na terça-feira, dia 10. Então o Bahia só joga na próxima quarta-feira, 18, contra o Isso. Internacional na Fonte. E, como você disse bem, o Internacional com alguns desfalques importantes, como o lateral René e o atacante Ener Valencia, sem dúvida o principal goleador da equipe. É um desfalque que deve ser sentido, a gente espera que seja bastante sentido e que nossa defesa consiga aproveitar isso para se sair melhor dessa vez, com tantos dias para treinar. Eu vou destacar aqui, para a gente falar um pouquinho do próximo jogo, mas vamos compartilhar aqui também com os amigos os próximos jogos do Bahia, né? Aquilo que eu falei, o Bahia falta ainda jogar 7 partidas em casa e 5 fora, e o Bahia só vai igualar esses jogos em casa e fora restantes quando enfrentar o Internacional no dia 18, né? E o Fortaleza no dia 21, dois jogos imensos para o Bahia que podem simbolizar, se o Bahia tiver um bom aproveitamento em casa, um afastamento do Z4 e ali aquele posicionamento que a gente já tanto vem dizendo, né? Que o Bahia podendo, ganhando 2 jogos, 3 jogos em sequência, o Bahia pode se posicionar mais ali no meio da tabela, não só respirar, mas como em vez de ficar só lutando para não cair, vislumbrar pelo menos a Sul-Americana mais próxima, né, que não deixa de ser uma meta importante para uma temporada tão conturbada e tão, em certo nível, decepcionante, considerando o investimento que foi feito, pai. Sem dúvida alguma, filho, sem dúvida alguma, Diego. Indiscutivelmente, o investimento que o Bahia fez dava a expectativa de um retorno bem maior do que esse. Mas, volto a dizer, houve contratações erradas. Há algum tempo eu venho falando aqui no nosso Farol Tricolor de que o grande problema do Bahia é o setor de marcação, é a defesa. Eu louvo o golaço do Gilberto, indiscutivelmente, mas, por exemplo, o Gilberto não pode cometer pênaltis absurdos como aquele que ele fez contra o Vasco. Da mesma maneira, o que é que o Bahia tem de volta agora? O Canives, o Canu, para a defesa. Volta como titular de novo? Ele que cometeu lances que prejudicaram o Bahia contra o Santos, aquela falta, o Santos praticamente rendido, sem encontrar jogo contra o Bahia, talvez pensando em conseguir o empate, Canives vai e faz aquela falta ali. Então, filho, essa bola aí, esse lance aí, essas coisas que acontecem, que dão ânimo ao adversário e trazem as equipes que o Bahia enfrenta para o jogo, não podem acontecer mais. Agora é um espaço de ganhar pontos. Se possível, ganhar numa sequência esses 6 pontos de jogos dificílimos em casa. Mesmo com os desfalques do Internacional, o Internacional é um time difícil. Então, a gente não pode ter essas situações. O próprio Rezende, não é? Tem que ficar muito mais atento para um lance, por exemplo, como esse, de pênalti contra o Goiás. Não pode, rapaz. Qual é a vantagem de fazer aquilo? Então, muita atenção. E o Rogério, com certeza, o Rogério Ceni já observou isso. E nesses treinamentos tem que cobrar, e muito mais do que isso, cobrar nos jogos. É o que eu vejo, Diego. Hoje teve treino técnico e tático lá na cidade Tricolor e no CT Evaristo de Macedo. E eu fico muito na expectativa sobre ele treinou muito bolas paradas defensivas, realmente parando para analisar o posicionamento da defesa nas bolas paradas me pareceu ter melhorado nos últimos 2 jogos, mas com a bola Melhorou. rolando tivemos problemas gravíssimos de cobertura, tanto do lado esquerdo, que a gente vinha destacando há muito tempo com a vocação ofensiva de Camilo Cândido, a necessidade de uma cobertura para ele, quanto do lado direito, com Gilberto também tendo dificuldade, com os jogadores dobrando em cima dele muitas vezes, né? E saíram Sim. 2 gols jogados pelo lado direito, 2 gols jogados pelo lado esquerdo, ou seja, tem que ter atenção com as duas laterais, não só com uma delas, né? Mas depois o Bahia, só Concordo. lembrando, sai para 2 jogos terríveis, né?
confronto direto contra o Cruzeiro e uma partida contra o Palmeiras, que caiu, mas segue sendo provavelmente, na minha opinião, o melhor elenco do Brasil, e aí uma equipe fortíssima. E aí volta para enfrentar o Fluminense, sai para enfrentar o Grêmio, depois vem enfrentar o Cuiabá e o Atlético Paranaense em casa. Mas assim, o horizonte é de, se o Bahia realmente elevar o seu nível, há muitos jogos em casa nessa sequência, e se elevando seu nível, fizer valer o mando de campo, a gente certamente tem espaço para sair da situação ruim e começar a pensar em outras coisas um pouco mais prazerosas no Campeonato Brasileiro da Série A, não é isso, pai? Eu vejo que a cada dia é uma história. Então, é preciso que o foco seja efetivamente, o internacional, e depois de cada jogo vamos ver os outros. Claro, é importante que a gente veja a sequência, mas daqui para lá, alguns times vão ter uma responsabilidade maior. Por exemplo, esse Cruzeiro que o Bahia vai enfrentar. O Cruzeiro que parecia ter uma posição tranquila depois de andar dando umas derrapadas por aí, qualquer vacilo do Cruzeiro, ele fica coladinho ou pode ter outros concorrentes coladinhos com ele. Tomara que um deles seja o Bahia. Então, o Cruzeiro vai sentir a diferença, não conseguiu montar um time expressivo, mudou de treinador, vem com suas dificuldades. Nosso assunto é Bahia, mas é importante que a gente veja que alguns já atribuíam uma posição mais tranquila para o Cruzeiro. Eu, do que posso acompanhar, o Cruzeiro tem sérias limitações, principalmente no setor de defesa, do que posso acompanhar, É isso do aí. que pude acompanhar. Pai, vamos encerrando por hoje. Acho que já falamos dos principais temas aí Bem, do dia, desse é jogo verdade. supostamente maluco, que na verdade foi um jogaço, né? Dos E, selecionados do Bahia na seleção da rodada, né? Que foram uhum. Gilberto, provavelmente pelo golaço que fez, Cauli e Everaldo. E também da situação do Bahia na tabela e dos próximos jogos. Você tem mais algum destaque aí para a gente encerrar? Não, é bem isso, é acompanhar o que a gente já vem fazendo e sabendo que a dificuldade continua, mais do que nunca é preciso ter atenção com esse setor de marcação, só para a gente não passar lotado. Se sábado passado Cauli não tivesse tido aquela grande atuação, se Everaldo não tivesse inspirado nas finalizações, essa situação de bobeira da defesa teria custado muito caro ao Bahia. Aliás, Everaldo, há algum tempo eu dizia, tem que jogar dentro da área, no espaço que é de atacante, de finalizador, grande área, pequena área do adversário. Saindo para buscar o jogo, não dá. E ele foi muito feliz. Que continue assim, hein, Diego? Ah, com certeza, nada de agora. Estávamos criticando as atuações porque eram dignas de crítica, mas vamos torcer que ele se encontre e, caso não se encontre, que Rogério encontre as opções para elevar o nível do time. Então vamos encerrando, pedindo mais uma vez aos Vamos. amigos e amigas que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, comentem e compartilhem à vontade para a gente seguir firmes e fortes nesse projeto. É isso aí, até o próximo vídeo e bora Bahia! Bora, Bahia. Até breve.